tua palavra é luz. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quinta-feira para juntos meditarmos e rezarmos a palavra do nosso bom Deus. Hoje celebramos a transfiguração do Senhor. Jesus, mais uma vez, nos surpreende com suas maravilhas. Comece, amados e amadas, o seu dia voltando o seu olhar para o seu castelo interior, fortalecendo seus princípios, fortalecendo seus projetos, fortalecendo suas escolhas. Inspire e expire. E vá acolhendo Deus. Vá percebendo Deus neste caminho, o caminho da respiração consciente. É no caminho que Deus se revela. Não é apenas no céu. É no caminho que nos leva para o céu. Deus já se mostra na sua plenitude. Por isso acolha este Deus. Esse Deus que se mostra, este Deus que se revela em mim, em você. Inspire e expire. E acolha dentro de ti Deus. Meditemos mais uma vez o Evangelho de hoje, Mateus 17, versículos de 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou com o sol, como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus, neste Evangelho da Transfiguração, ocupa um lugar central no caminho para Jerusalém. Pouco antes, ele havia anunciado pela primeira vez sua paixão e convidado os discípulos a tomar a própria cruz. Diante da dificuldade deles em aceitar um Messias sofredor, Jesus sobe com eles ao monte, com Pedro, Tiago e João especialmente, e lhe permite contemplar por alguns instantes a sua glória divina. Eles irão contemplar. O Tabor, portanto, prepara os discípulos para o Calvário. Jesus sobe a um alto monte. Na Bíblia sabemos que o monte sempre é um lugar privilegiado da revelação de Deus. No Sinai, Moisés recebeu a lei.
No Carmelo, Elias encontrou a presença de Deus. Agora, no Tabor, Jesus manifesta sua identidade divina. Mateus quer mostrar que Jesus é o novo Moisés, mas infinitamente maior que Moisés. Ele não apenas transmite a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus feita carne. Antes da cruz, Jesus leva os discípulos ao monte para que compreendam que o sofrimento não será o fim da história. O Evangelho afirma: seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Jesus não recebeu uma nova glória naquele momento. Sua divindade sempre esteve presente, mas permanecia escondida sob a humildade de sua humanidade. Por um instante, o véu é retirado. Os discípulos contemplam que Jesus é o Messias, o verdadeiro Deus. Essa cena, amados e amadas, recorda também o rosto luminoso de Moisés, após falar com Deus, lá em Êxodo 34, 29. A diferença é que Moisés refletia a glória de Deus, enquanto Jesus é a própria fonte dessa glória. Ao lado de Jesus aparece Moisés e Elias, diz o texto. Eles representam toda a antiga aliança, a lei e os profetas. Tudo aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento encontra seu cumprimento em Jesus. São Lucas acrescenta que eles conversavam sobre o êxodo que Jesus realizaria em Jerusalém. Lucas 9:31. A morte de Cristo será o novo êxodo, a libertação definitiva da humanidade do pecado e da morte. Pedro exclama: Senhor, é bom estarmos aqui. Ele propõe construir ali 3 tendas. É uma reação profundamente humana. Quem experimenta a presença de Deus deseja permanecer naquele monte ou naquele momento, naquela realidade para sempre. Mas a missão de Jesus não termina naquele monte. É preciso descer para Jerusalém. É preciso enfrentar a cruz, o que vai fazer com maestria. Também nós gostaríamos de viver apenas os momentos de consolação espiritual, de alegria, de êxtase. No entanto, a fé amadurece quando levamos a luz do Tabor para o vale das dificuldades. Então, uma nuvem luminosa envolve os discípulos. A nuvem simboliza a presença de Deus. E desta nuvem vem a voz: este é o meu filho amado, no qual ponho o meu agrado, escutai-o. Agora acrescenta um mandato: escutai-o. Essa é a mensagem principal da transfiguração. O discípulo não é chamado apenas a admirar Jesus, é chamado a ouvi-lo, confiar nele e seguir seus ensinamentos, mesmo quando o caminho passa pela cruz. Aqui está o convite que nos faz o Mestre. Quando os discípulos caem por terra, tomados de temor, Jesus aproxima, toca neles e diz: levantai-vos e não tenhais medo. Esse gesto resume toda a missão de Jesus, de Cristo. Ele se aproxima da humanidade caída, toca com sua graça e a levanta. Depois, ao erguerem os olhos, os discípulos não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Essa é a conclusão do Evangelho. Depois de toda a revelação,
permanece somente Cristo, porque somente Ele basta. Deixemos, amados e amadas, ser alcançados por esta graça que o Monte Tabor nos revela, a plenitude de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque